Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um devocional, mais um dia começando na presença de Deus, mais um dia em que estamos aqui para aprender mais do Senhor, para aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Começar o dia na presença daquele que cuida da gente, daquele que nos conhece, daquele que nos sustenta pela sua poderosa mão, daquele que é Criador dos céus e da terra. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose. Vamos chegando para mais um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Que possamos viver esse dia intensamente, plenamente, porque grandes coisas o Senhor fez e faz por nós. Que possamos estar aqui pronto para realizar mais um pouquinho daquilo que o Senhor deseja que façamos. Possamos começar esse dia plenamente na certeza de que Deus é por nós. Amém? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, melhor. Torna o vídeo mais evidente no Instagram, né? Podem tocar no coraçãozinho aí. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Obrigado, Gi. Vamos começar o nosso devocional. Como eu gosto desse momento, né? Momento onde vamos aprender mais do Senhor. O Senhor sempre fala conosco através da sua palavra, sempre nos orienta, sempre nos instrui, sempre nos mostra a direção, né? Esse Deus, ele é soberano. Sabe, queridos, às vezes a gente não tem noção da grandeza de Deus. Eu não sei se você tem essa noção. Se você tem essa noção da grandeza e do tamanho de Deus. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Eu não sei se você tem essa consciência da grandeza do Deus vivo, da grandeza do Senhor, do poder que Ele tem, da soberania que Ele tem. Sabe, quando a gente tem consciência de quem é Deus, do que Ele é capaz, do seu poder, da sua grandeza, da sua divindade, do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Quando a gente tem consciência disso, a gente vive tranquilo. A gente vive tranquilo. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, aquele que crê em Jesus Cristo, esse ato de crer nos dá o privilégio, nos dá o direito, nos dá o poder de se tornar filhos, filhas desse Deus. Você tem noção disso? Você tem dentro de você essa certeza, essa convicção de que você é filho de um Deus tão grande, de um Deus Criador dos céus e da terra? Eu vou começar esse devocional lendo o Salmo 139. É um dos salmos que eu sou apaixonado. A palavra de Deus todo dia ela me encanta, ela me deixa mais fortalecido, porque a palavra de Deus ela é completa. O nosso devocional hoje a gente vai falar desse poder de Deus. O poder de Deus é tão grande que Ele sabe o nosso nome. Ele sabe o nosso nome. Ele nos chama pelo nome.
Ele é o nosso Pai. E esse é o tema do nosso devocional hoje. Ele sabe o nosso nome. Eu vou começar lendo com vocês o Salmo 139, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Até mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cerca por trás, pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Deus, Ele sabe tudo sobre eu e você. Ele sabe os seus sentimentos, Ele sabe o que passa nos seus pensamentos, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe dos seus questionamentos. E é interessante que o salmista deixou bem claro aqui: todos os meus caminhos são bem conhecidos pelo Senhor. Antes que a palavra chegue na minha língua, ou seja, antes que eu comece a falar com Deus, antes que eu comece a orar, antes que eu comece a clamar, Ele já conhece inteiramente o que eu vou dizer. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Existem o que chamamos na teologia de atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus: os comunicáveis, é aquele que Ele se permitiu comunicar, e existem os atributos de Deus não comunicáveis. O que são atributos de Deus comunicáveis? Aquele que Ele comunica é o amor, é a misericórdia, é a moral. Isso Ele compartilhou. Por isso que amamos, por isso que temos uma noção do que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Isso é a nossa moral. Esses atributos de Deus, eles são comunicáveis. Mas existem atributos que não são comunicáveis, que só Ele tem, só Ele detém, e Ele não divide isso com ninguém, Ele não compartilha isso com ninguém. Que é os atributos da onisciência. Esse é o primeiro atributo, onisciência. Ele tem todo o conhecimento, todo conhecimento pertence a Deus. Outro atributo que Ele não comunicou é a onipresença. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos. Não tem um lugar que você vá que Deus não esteja. Não tem um lugar que você possa estar que Deus não esteja presente. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Todos. E o outro atributo que Ele também não comunicou, que faz parte dos atributos comunicáveis, Ele é onipotente. Nele está todo o poder. Todo o poder. Esse Deus que sabe o meu nome e que sabe o seu nome, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Esses atributos só pertencem a Ele. Esse é o seu Pai. Esse é o seu Pai. Esse é aquele que você pode se achegar. Esse é aquele que você pode estar perto. Esse é aquele que você pode decidir viver junto. Esse é aquele que você pode caminhar do lado. Esse é aquele que deseja caminhar junto com você. Esse é aquele que te ama profundamente e completamente. Esse é aquele que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele deseja se relacionar comigo e com você
todos os dias da nossa vida. Por que brigamos tanto com a gente mesmo de não viver esse relacionamento? Por que perdemos tempo demais e não nos permitimos viver nessa graça, viver plenamente com Deus que é tudo isso? Como eu falei no início desse devocional, você tem noção de quem é o seu Pai? Você tem noção da grandeza? Deus, ele é imensurável. Deus, ele é imensurável. Ele não tem como medir. Não tem como pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. Não. Ele é imensurável. Não tem como medir a grandeza de Deus. Mas tem como viver. Tem como ter um relacionamento íntimo e profundo com esse Deus. Sobre esses 3 atributos incomunicáveis de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, hoje eu quero me atentar a um atributo só, que é a onisciência. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo conhecimento. Ele conhece tudo que há para se conhecer. Ele conhece tudo sobre o mundo, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Ele passeia na eternidade. Ele enxerga o final da nossa história. Ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Isso é onisciência. Qualquer coisa que se há para conhecer, que ainda não conhecemos, Ele já conhece. Porque tudo vem dele, tudo parte dele, tudo inicia dele. E dentro desse todo conhecimento, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe como você vive, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe como você está vivendo, Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe de todas as coisas, todas. Por isso Ele nos ama, por isso Ele tem misericórdia, por isso Ele nos carrega no colo, por isso Ele caminha junto, por isso Ele morreu na cruz por mim e por você, por isso Ele ressuscitou, por isso Ele está vivo. Esse é o Deus que servimos. E eu quero falar sobre essa onisciência. E eu separei aqui algumas coisas, pelo menos uns 4 pontos importantes sobre a onisciência de Deus. E eu quero que você grave essa mensagem hoje, que ela vai ser muito clara, muito objetiva, muito direta para o seu coração. Que você grave isso no seu coração. Escute esse devocional hoje, não com os ouvidos simplesmente, mas escute com o coração. E grave essa verdade da palavra de Deus no seu coração. E sempre que você estiver passando algum problema, alguma dificuldade, enfrentando algum gigante, enfrentando algum desafio na vida, achando que você não vai conseguir, achando que você não vai dar conta, achando que você não é capaz de enfrentar isso tudo, lembre-se desse devocional de hoje. Lembre da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, para que você grave no seu coração, é que Deus conhece profundamente as nossas necessidades. As nossas necessidades e as nossas preocupações. Grave isso. Dentro desse atributo de Deus que é a onisciência, Deus conhece as nossas necessidades, daquilo que precisamos, e as nossas preocupações. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 32, palavras de Jesus Cristo, que nos diz assim: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe
de que necessitais de todas essas coisas. Eu vou repetir, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 32. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Sabe, queridos, por mais que você não perceba, por mais que de repente as aflições da vida, as circunstâncias da vida não faz você enxergar isso, Deus está cuidando de você. Nesse exato momento, Deus está cuidando de mim e de você. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Deus conhece a sua necessidade. Não tem um dia sequer, grave isso, não tem um dia sequer que Deus deixou de cuidar de você. Não tem um segundo sequer que Deus deixa de cuidar de você. Ele sabe o que você está enfrentando, mas Ele quer deixar claro nesta manhã, para você, para mim, que você não está sozinho. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, que você não está sozinho. Ele sabe como cuidar exatamente de você. Ele sabe cuidar plenamente dos seus filhos, porque a onisciência dele, na onisciência dele, ele sabe o que eu e você necessitamos. Por isso, eu tenho certeza que se você fizer uma retrospectiva da sua vida, nada te faltou, nada te faltou. Deus sempre proveu, Deus sempre sustentou, e Ele não muda, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é eternamente. É eternamente. Sabe, querido, às vezes a gente tem que parar para pensar e entender que de repente a gente não tem tudo aquilo que gostaríamos de ter. De repente não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter. Eu desejo ter várias coisas que eu não tenho, mas certamente devemos ser gratos por tudo aquilo que já temos, por tudo aquilo que já temos, por todas as providências, por tudo aquilo que Deus realizou por nós e realiza por nós. Seja grato pelo que você tem. Seja alegre, feliz pela sua saúde, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida. Seja grato porque você tem tudo aquilo que você precisa ter. E você terá tudo aquilo que você gostaria de ter. Porque Deus te ama. Deus, ele não tem problema nenhum em nos abençoar. Nenhum. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A nossa vida é para ser uma vida abundante em todas as esferas dela. Entenda que Deus conhece a sua necessidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não ande ansioso, não ande ansiosa para ter as coisas, conquistar as coisas, resolver as coisas. Ele sabe do que você precisa. Lança sobre ele, coloca sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado, como eu falei, não tem um segundo sequer que Deus deixa de cuidar de mim, de você. Sabe, ansiedade, queridos, nada mais é do que excesso de futuro. Ansiedade, você está pensando muito no amanhã, você está preocupado muito com o dia seguinte. Isso te causa ansiedade. Depressão é excesso de passado. Se você está deprimido, deprimida, é porque você está pensando muito lá atrás. Coisas que te machucaram, coisas que te feriram, páginas que você ainda não virou. Lança sobre Deus todas essas coisas, porque Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Não carregue fardos
sozinho. Lança-os para o Senhor, porque Ele cuida de você. Ele mesmo diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo, que é leve, que é suave. Sabe, às vezes, querido, você está carregando coisas demais, sem necessidade. Às vezes você está carregando peso demais, sem necessidade. Entrega ao Senhor. A palavra de Deus é muito clara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Se concentre no hoje. Se concentre no agora. A nossa vida acontece na rotina do dia, no movimento do dia, não do que passou e do que virá. A nossa vida, ela acontece num lugar chamado hoje. A nossa vida, ela acontece num lugar chamado hoje. Nunca esqueça disso. O que passou, esqueça, vira a página. O que virá pertence ao Senhor. Ele já preparou. O futuro, na verdade, ele é um lugar onde estamos caminhando, cheio da graça, do favor e das bênçãos de Deus. Então a minha vida e a sua vida acontece num lugar chamado hoje. Sabe, às vezes a gente fica muito preso no passado e muito preocupado com o futuro, que a gente deixa de ver o cuidado de Deus no agora. A gente não percebe o cuidado de Deus no agora, no hoje. Quando a gente está vivendo só o hoje, quando a gente está vivendo só o momento do dia, a gente começa a contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida e a gente começa a perceber nos mínimos detalhes o cuidado de Deus. Ei, viva o agora. Viva o hoje tranquilamente na certeza de que Deus está cuidando de você. Segunda coisa importante que precisamos entender desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que está vivo, que é Pai, que é onisciente, tem todo o conhecimento. A segunda coisa é que Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas falhas, limitações e pecados. Entenda isso, Deus conhece nossas fraquezas, nossas limitações, nossas falhas e os nossos pecados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Deus disse isso para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha soberania se manifesta na sua fraqueza. O meu cuidado se manifesta na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Sabe, queridos, é nessa fraqueza, é nessa falha, é nos pecados que você pode ter cometido, é nesse momento que Deus se manifesta e diz para você: a minha graça te sustenta, o meu cuidado está sobre você. Não olhe para suas falhas, não olhe para suas fraquezas, não olhe para o seu pecado. Olhe para mim, diz o Senhor, porque eu faço você se aperfeiçoar nessa fraqueza. Faço você conhecer o meu poder na sua fraqueza. Não olhe, queridos, para suas limitações. Não olhe para aquilo que você é incapaz de realizar.
mas olhe para a grandeza do seu Deus. Olhe para a glória imensa do Senhor. Ele perdoa os nossos pecados. Sabe, queridos, às vezes a gente fica preso numa coisa que Deus já perdoou, que Deus já virou a página. E a gente está aqui preso, com remorso, com sentimento de culpa, com tristeza numa coisa que Deus já falou. Ei, continua, vai para frente, levanta. Por que você está preso numa coisa que eu já perdoei? Por que você está preso numa coisa que eu já resolvi? Continua firme, levanta, continua a sua jornada comigo, diz o Senhor. E às vezes ficamos presos em umas coisas que nos atrasam, nos faz paralisar, não anda, não desenvolve, não caminha. Certa vez Deus teve que chamar a atenção de Moisés, exatamente por causa disso. O povo estava paralisado, o povo estava preso. O povo que Moisés conduzia no deserto estava totalmente inerte, totalmente... E aí Moisés começa a clamar a Deus e Deus vira para Moisés e diz: ei Moisés, por que clama a mim? Por que clama a mim? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. E a gente passa tanto tempo, gente, preso numa coisa que já foi resolvida, questões que já foram perdoadas, páginas que Deus já virou, mas a gente ainda está preso, ainda está paralisado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Continue caminhando, sem sentimento de culpa, livre, porque Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece onde você caiu, Ele conhece as suas limitações. E Ele vem nessa manhã para dizer: eu te perdoo. Levanta, continua caminhando, continua cumprindo aquilo para qual eu confiei a ti. Ei, querido, não perca mais tempo, não. Tantas coisas que você já poderia estar vivendo, tantas coisas que você poderia já estar desfrutando do Senhor, tantas coisas que você já poderia estar experimentando da graça de Deus sobre a sua vida. Não se auto-sabote, não. Às vezes nos auto-sabotamos. Não faça isso com você. Se ame também. Se ame também. Deseja ter uma vida abundante. Deseja ter uma vida de realizações, de conquistas. Porque Deus é que deseja isso para mim e para você. Então não se prejudique. Levante e continue a sua jornada. Porque dentro da onisciência de Deus, Ele conhece a sua fraqueza, as suas limitações. E é nisso tudo que o poder dele se aperfeiçoa em você. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Terceiro ponto importante, dentro da onisciência de Deus. Sabe, Deus, Ele confia em você, sabia disso? Deus, Ele aposta em mim e em você. Deus, Ele confia plenamente na sua capacidade. E a terceira coisa que precisamos entender é que dentro da onisciência de Deus, Deus conhece o nosso potencial e as nossas possibilidades. Deus conhece o nosso potencial e a nossa possibilidade. E Ele aposta nisso, Ele crê nisso, Ele sabe os dons que Ele colocou em você, Ele sabe os talentos que Ele tem em você. Então, queridos, acredite em você. Se o Todo-Soberano, se o Todo-Poderoso, se o Criador dos céus e da terra acredita em você, acredite também, acredite em você, acredite que você é capaz, acredite que você tem todo dom e talento para crescer, para realizar, para conquistar. Olhe para você e veja como filho e filha de Deus.
Viva de acordo com essa identidade. Você é filha e filho de um rei. E você pertence a um governo que jamais terá fim. Deus conhece o seu potencial. Ele aposta em você. Ele tem planos para você, de acordo com seus talentos e dons que você pode realizar, multiplicar, crescer. É isso que Deus espera de você. Então acredite mais em você. Aposte mais em você. Creia mais em você. Deus tem planos maravilhosos para realizar. Mas Ele quer que você creia em você. Que você levante, confie no seu potencial. Confie nos dons que Deus te deu. Nós temos um versículo maravilhoso que é Jeremias 29:11, muito conhecido. Eu já citei ele muitas vezes aqui. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem bons planos para a sua vida. Entenda isso. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos, que tenho os planos ao teu respeito. Não é os seus recursos, não é a sua situação, não são seus amigos, não é o seu trabalho que vai proporcionar e realizar os planos de Deus, não. Ele que sabe. Ele falou: eu que conheço o plano que tenho para você. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Então confie no seu potencial para viver esses planos. Confie, tenha coragem, tenha ousadia em Deus para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Ah, queridos, se você soubesse o Deus que você serve, se você soubesse o Deus que você é filho e filha, você olharia o mundo, olharia a sua situação, enfrentaria as demandas da sua vida de outra forma, na perspectiva de Deus. E a quarta e última coisa importante, e que deu o título a esse devocional, é que Deus sabe o seu nome. Quando diz que Deus sabe o nosso nome, Ele sabe quem é o Fernando, quem é a Cláudia, quem é a Luísa, quem é a Patrícia, quem é a Marta, quem é o Felipe, quem é o Maurício, quem é a Silvia, quem é a Gi, quem é a Norimar. Deus sabe quem é a Priscila, quem é o Paulo, quem é a Mônica, quem é a Gabi. Deus sabe. E Ele chama você nesta manhã para viver isso. E Ele te chama pelo seu nome. Pelo seu nome. Sabe por quê? Porque Ele é seu Pai. Ele te fez. Ele te criou. Dentro de você tem o sopro dEle, o fôlego de vida dEle. Ele sabe quem é Alexandra, Helena. Ele sabe quem é cada um de vocês. Por isso, Ele sabe, dentro da onisciência dEle, o seu nome. Salmo 139, versículo 14. Preste bem atenção nesse salmo. Salmo 139, versículo 14. Eu vou te fazer um desafio hoje. Leia o Salmo 139 todo. Apesar de hoje a gente vai ler o Salmo 71, 7:1, que está dentro do nosso desafio do devocional, mas leia o Salmo 139 todo. Ele é pequeno, ele não é muito grande. Diz assim o versículo 4: eu te louvarei, porque de modo tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe disso muito bem. Eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso eu fui formado. Você é único. Você é única.
Deus, quando olha para mim, Ele não vê 2 Fernandos. Ele não vê 2 Heloísa, 2 Marta, 2 Alexandra, 2 Paulo, 2 Gabi, 2 G. Não, Ele vê um único, singular, um DNA, uma marca, um dom, um talento, um filho, uma filha. Você é exclusivo e exclusiva para Deus, porque Ele te formou de uma forma maravilhosa. Quando você foi tecido no ventre da sua mãe, Deus, Ele já tinha e tem planos ao seu respeito. Salmo 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem são bem confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. Sabe, quando você chora, quando você se entristece, Deus, Ele recolhe as suas lágrimas e coloca num odre, e Ele entende o motivo dessas lágrimas. Ele é onisciente, Ele sabe por que essas lágrimas foram derramadas antes dela derramar. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa. Ele está alegre e sabe que você está agora aqui junto comigo, o adorando, louvando. Sabe, Ele sabe o número exato dos cabelos da sua cabeça. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome. Mesmo sendo Deus e Todo-Poderoso, mesmo estando em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo sabendo de todas as coisas, e Ele nos vê, nos enxerga, nos contempla e sabe o nosso nome. Sabe o nosso nome. Então descanse no Senhor. Nesta manhã a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: descanse. Descanse na minha onisciência. Descanse na minha soberania. Descanse. Deixa as coisas aqui comigo. Larga. Tira de você aquilo que te deixa mal, aquilo que te entristece, aquilo que te paralisa. Deixa tudo aqui. Deixa tudo aqui. Entenda que eu conheço a sua necessidade, as suas preocupações. Entenda que eu conheço as suas fraquezas, as suas falhas, as suas limitações, os seus pecados. Entenda que eu reconheço o seu potencial. Eu conheço do que você é capaz. Eu sei os dons e talentos que coloquei dentro de você. E eu sei o seu nome. Você é exclusivo. Você é um filho amado, uma filha amada única, singular. Entenda uma coisa, queridos, não tem nada que você faça que aumente ou diminua o amor de Deus. Não tem nada que você deixe de fazer que aumente ou diminua o amor de Deus. Pelo contrário, Deus, Ele te ama por quem você é. Deus te ama por quem Ele é. Você é filho, você é filha. Não tente aumentar o amor de Deus ou diminuir o amor de Deus, pelo contrário. Viva uma vida de filho e de filha, confiando na onisciência de Deus, porque Deus te ama profundamente. Amém? Essa é a palavra que eu quis trazer hoje para vocês. Uma palavra que me abençoou muito essa semana, ela foi construída durante a semana. É uma palavra direta, objetiva, dizendo que esse Deus que vivemos, no qual falamos, no qual nos movemos, no qual confiamos, Ele é gigante, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra, e Ele é sustentador de todas as coisas. Confie na palavra de Deus, confie no seu amor, caminhe
caminhe ao lado do Senhor todos os dias. Todos os dias. E você terá uma vida maravilhosa. Porque o seu Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração. Para que a gente possa realmente descansar na soberania, na onisciência, na onipotência, na onipresença de Deus. Entenda que Deus jamais, em momento algum, deixou de cuidar de mim e de você. Agora, nesse momento, Ele está cuidando. Nesse momento, Ele está cuidando da sua casa, da sua família, da sua saúde, dos seus pensamentos, da sua emoção. Deus está cuidando daquilo que você irá fazer depois desse devocional. Deus já está preparando, já está traçando o seu caminho. Confia nele. Viva nele, viva por ele, viva para ele. E descanse a sua alma. Descanse o seu espírito no Senhor. Deus é maravilhoso. Sabe, queridos, cada dia que passa, eu amo mais e mais o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não consigo imaginar nem um segundo a minha vida fora dele, a minha vida longe dele. Eu anseio pela presença do Senhor todos os dias. Quando eu acordo, eu digo: meu Deus, obrigado por o Senhor estar comigo aqui novamente, para mais um dia, mais um dia. Eu não sei se você tem essa experiência, mas se você não tem, você vai ter, na medida que você vai caminhando com Deus e se tornando íntimo, através desse relacionamento. Eu sinto a presença de Deus o tempo inteiro. Eu sinto a presença de Deus o tempo todo. Onde eu estou, eu sinto a presença de Deus. Estou aqui no meu escritório, eu sinto a presença de Deus. Estou na igreja, eu sinto a presença de Deus. Estou na rua fazendo alguma coisa, saí com a minha esposa, ou fui resolver alguma coisa, eu sinto a presença de Deus. Sabe aquela sensação de que você tem de que tem uma pessoa caminhando junto com você? A sensação de que tem uma pessoa junto com você o tempo todo. O tempo todo. E é assim que Deus está com você. Ele está com você o tempo todo. Que Deus te dê a graça. Que Deus abra os olhos seus da fé. E que você tenha essa sensação, que é maravilhosa, de que Deus está o tempo todo do seu lado. Fazendo você caminhar, fazendo você vencer, fazendo você se superar, fazendo você realizar, fazendo você viver plenamente o propósito que Ele confiou para que você viva. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Espero que essa palavra tenha sido bênção para você. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado. Obrigado pela Tua presença, obrigado por o Senhor estar conosco a todo instante, a todo momento. Como é bom saber que nada foge do Teu controle, que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor é único. Diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza, o Senhor continua desejando estar conosco, que somos simplesmente mortais, falhos, pecadores, mas o Senhor deseja estar sempre do nosso lado, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente dos desafios da vida, das demandas, o Senhor está presente. O Senhor nos conforta, nos auxilia, nos dá tranquilidade.
Como é bom saber que temos um Deus que se importa conosco. Como é bom saber que o Senhor permanece fiel, independente da nossa infidelidade, independente dos nossos medos, questionamentos, sentimentos confusos. O Senhor permanece firme, fiel. Ah, Deus, como é bom. Como é bom saber que temos um Deus vivo, que nem a morte conseguiu deter. Como é bom saber que o Senhor está vivo, presente, realizando na nossa vida, transformando a cada dia, nos transformando em pessoas melhores. Ah, Deus, como é bom. Como é bom numa manhã como essa aprender da sua palavra, entender que o Senhor tem todo o conhecimento, que o Senhor conhece os nossos medos, as nossas aflições, que o Senhor conhece os nossos problemas, que o Senhor também conhece o nosso amor pelo Senhor. Ah, Deus, como é bom. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia. Obrigado por todas as coisas que temos. Obrigado pela minha família, Senhor, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Obrigado, Deus, porque tudo isso só é possível, porque o Senhor ainda reina, o Senhor ainda governa e sempre estará governando e reinando pelos séculos dos séculos. Obrigado, Pai, não tem como deixar de agradecer. A nossa vida deve se mover em gratidão, em gratidão, em gratidão pelo Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós, pelas maravilhas que o Senhor está fazendo a cada dia por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Obrigado por esses que estão online comigo, como eu os amo, Pai. Eu amo cada um deles. Muitos deles eu não conheço, mas eu os amo profundamente, porque estamos caminhando na mesma direção, estamos servindo o mesmo Deus, estamos vivendo com o mesmo propósito, Senhor, de fazer a Tua vontade, de fazer que os Teus planos sejam realizados em cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vida de cada um deles. Que eles possam agora ser tocados, Senhor, pela Tua palavra. Que eles agora possam ser tocados pela Tua presença. Eu peço por eles, Pai, pela casa deles, pela família, pelos filhos, por tudo aquilo que eles fizerem, eles possam ser visitados pelo Teu Espírito. Os abençoe em tudo, Pai. Os abençoe em tudo. Tudo aquilo que não provém da vontade do Senhor na vida deles. Aqueles que estão preocupados, aqueles que estão angustiados, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam tomar decisões, aqueles que precisam realizar, que seja tudo conforme a Tua vontade e que tudo aquilo que é contra, as vozes contrárias, todo sentimento negativo, todo sentimento de mesa, tristeza, ansiedade, toda enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo e que a Tua paz, Senhor, invada o coração deles e que seja de um modo transbordante, onde eles possam viver tranquilos, na certeza de que o Senhor está cuidando agora mesmo de todos os detalhes da vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado por eles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Que esta mesma palavra invada o coração deles. Que eles possam conhecer mais e mais profundamente o Senhor. Que eles possam ter a certeza de que o Senhor vai na frente, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões e aplanando os caminhos, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu Te agradeço, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Viva tranquilo, viva feliz, viva com a sua expectativa lá em cima, porque o seu Deus é grande, é onisciente, onipresente, onipotente. Viva assim, amém?
Queridos, vamos continuar a nossa leitura do devocional. Hoje vamos ler o Salmo 71. Salmo 71. E eu desafiei a vocês lerem o Salmo 139. Leia ele todo, em nome de Jesus. E seja abençoado pela palavra de Deus. Que vocês possam ter um domingo maravilhoso na presença do Senhor, ao lado daqueles que vocês amam, que vocês têm como família. Desfrute o dia de hoje tranquilamente, na certeza de que o amanhã Deus está cuidando. O passado Deus já virou a página. Viva o dia de hoje plenamente tranquilos no Senhor. Amém? E se Deus permitir, amanhã estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, desfrutando de tudo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Chama mais alguém, convide mais alguém. O mundo precisa de palavras de esperança. O mundo precisa de palavras de fé, que os fortaleçam e que fazem caminhar. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, a minha gratidão por cada um de vocês. Como eu disse, eu amo vocês profundamente e quero caminhar junto com vocês sempre, até chegarmos na glória, onde não haverá mais choro, mais tristeza, estaremos eternamente com o nosso Deus e Senhor. Amém, queridos? Tenham um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.